Aleluia, aleluia, aleluia. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, hoje dia 23 de abril, domingo, dia do Senhor, dia da comunidade, terceiro domingo do tempo da Páscoa. Eu sou o Padre Atanagildo Vaz Neto, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E o nosso Santo Evangelho hoje é segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, o caminho de Emaús é o mais longo dos caminhos e passa diante de nossa porta. Nós também, como os discípulos, muitas vezes perdemos a esperança, mas Jesus não nos abandona. Ele nos ensina as coisas de Deus e a reler nossa vida. O caminho de Emaús também exibe encruzilhadas. Pode-se ir adiante ou ficar em nossa casa. Isto depende de nosso convite. Em nossa mesa, na partilha do pão, Jesus nos indicará o caminho da volta. Precisamos retornar à cidade de Jerusalém, o lugar do conflito e da missão. É também o lugar onde seremos confirmados pela certeza dos irmãos. Na verdade, Jesus ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nosso sonho se torna realidade. Nós ressuscitamos com ele e sua presença é atestada no amor e no pão. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que,
tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E lembrando, meus queridos, domingo com missa, semana com graça. Fiquem com Deus.